Boa tarde, meus alunos. Vamos continuar com a nossa aula de linfóide. Então, eu vou falar hoje, continuar então com os órgãos, tá? Hoje, linfonodo e um outro vídeo baço. Então, só para recordar da aula passada, nós temos estruturas e órgãos relacionados ao sistema imune, os quais os linfócitos representam a maior parte das células. Então, eu falei no outro vídeo da medula óssea, timo, bursa, falei um pouco dos não encapsulados, nódulos linfáticos isolados, tonsilas, placa de Peyer, apêndice, né? Seco. E hoje eu vou falar do linfonodo e depois no outro vídeo baço. Tá bom? Então, recordando lá os órgãos primários que fornecem os precursores, linfócito T e B. E esses precursores são treinados, né? Multiplicam e amadurecem, né? Maturam e adquirem imunocompetência na medula óssea ou no timo e vão para os órgãos periféricos aqui fazer a resposta imune, tá? Então, os tipos de resposta imune que vocês vão aprender melhor na imunologia, né? Humoral e celular, o linfócito, essa célula esférica, mais ou menos esférica, que tem muito pouco citoplasma e que deixa as áreas basófilas, tá? Os 4 tipos de tecido linfóide: denso, frouxo, denso cordonal, nodular, difuso, né? Sem desespero. Então, os linfonodos, tanto nos animais domésticos como no humano, eles estão, então, interpostos, ó, na circulação linfática. Então, existe a circulação sanguínea e a circulação linfática. A circulação linfática vem de um fundo cego, né? Que tem, né, vasos bem abertos no início para receber o excesso de líquido, né? O endotélio bem frouxo, poroso, sem muitas junções, para receber o excesso de líquido dos tecidos. E esse excesso de líquido vai sendo drenado ao longo desses vasos linfáticos e no meio do caminho vai aparecendo uma concentrada de tecido linfóide se organizando em linfonodos. Até o humano, a distribuição é semelhante, né? Mas tem nomes, tem posições anatômicas específicas dos animais domésticos, né? Então, vocês vão aprender lá na anatomia. Tem o poplíteo aqui, ó, né? Esse poplíteo aqui famoso, vocês vão procurar lá, tá? Mas nos humanos, né? Essas localizações preferenciais aqui na axila, virilha, né? Por isso que cachumba, se esquentar aqui essa região, esterilidade, né? Pescoço, todas essas regiões aí, mesentéricos. Então, as infecções periféricas ativam os linfonodos mais próximos. Então, infecções que começam aqui, às vezes vão ativar linfonodos próximos. Tá? Então, qual que é a função? Filtrar a linfa antes que ela retorne ao centro circulatório. Então, imagina a infecção que chega pela periferia, e em vez de cair na corrente sanguínea, cai na corrente linfática, os antígenos vão ser filtrados no linfonodo. Então, no linfonodo tem uma grande concentração de linfócitos T e B, plasmócitos, macrófagos, células dendríticas, musculares, para filtrar a linfa. Então, gravem isso, a linfa é filtrada nos linfonodos. Tá? Ao longo de um vaso linfático, são vários linfonodos que podem ser encontrados. Tá? Muitos linfonodos podem ser encontrados. Então, esse órgão pequeno, tá? Então, se você olhar, tem linfonodos menores, ó, ao longo da região da coluna vertebral, ó, existem linfonodos maiores, ó, tá? De 1 centímetro até menor, tá? E como começa a circulação da linfa? Então, dos vasos sanguíneos saem os nutrientes, os líquidos, né, para abastecer as células, para irrigar e para nutrir as células. E a maior parte volta para as veias, tá? Volta para dentro das veias por um sistema de coloide. A albumina e as outras proteínas do sangue atrai de volta a água. Tá? Mas uma grande parte entra nesses vasos em fundo cego, que são os vasos linfáticos. Ele tem um endotélio, e esse endotélio tem aqui, ó, espaços, né? Uns espaços parecem retrações das células, não tem tantas junções. Então o excesso de líquido volta para esses vasos. Quem mais pode entrar ali? Linfócitos.
tá? Macrófagos. Dificilmente você vai achar hemácia dentro da linfa. Por isso que a linfa é branca, leucócito, né? A linfa é branca também por causa dos quilomicros que vêm lá do intestino e também dos linfócitos, né? As células dos leucócitos, principalmente linfócitos. Você não vai encontrar neutrófilo, eosinófilo caminhando na linfa, muito raro, tá? É mais linfócito. Então, esse líquido tecidual vai sendo drenado por contração muscular e depois um pouco os vasos adquirindo fluido até chegar num órgão, né, linfonodo. Então, mais ou menos isso. Quando você movimenta o tecido, você movimenta essas células endoteliais, o músculo contrai, o líquido vai para dentro desses fundos cegos aí, ó. E tem válvulas ao longo do caminho que não deixam o fluxo retornar. Tá? É isso que faz basicamente a drenagem linfática. Você aperta, né, os tecidos, o líquido vai para dentro dos vasos linfáticos. É claro que com o tempo volta a acumular líquido, né? Se não tiver movimentação, se tiver algum problema de pressão e eletrólitos, né? Então, o linfonodo, ó, ele está interposto à circulação linfática. Então, você começa com os vasos linfáticos aí, fundo cego, vai formando vasos. Aqui seria um nódulo isolado, ó. Vamos pensar um intestino, ou um mesentério, ou uma pele, né? Tem um nódulo isolado lá, um órgão, né? A língua, por exemplo. Aqui, ó, linfócitos acumulados. Ao longo desses vasos linfáticos aí, ó, aí aparece um órgão encapsulado, ó. Essa parte cinza aqui é a cápsula, tá? Desse linfonodo. E aqui está mostrando o fluxo da linfa, ó. Ele entra pelo córtex, caminha em direção à região medular e sai pelo hilo. Essa região aqui a gente chama de hilo, tá? Veja o vermelhinho artéria entrando, dá a volta por dentro do linfonodo e volta a veia, vênulas, né? E veia e sai. Então, pelo hilo, entra a arteríola, vai, percorre o interior do linfonodo e sai a veia, tá? E o vaso linfático? Ele vem pela periferia, né? Pelo córtex, tá? Atravessa a cápsula do linfonodo, percorre o interior do linfonodo e sai para um vaso referente. Então, aqui existem vasos linfáticos aferentes, chegando e saindo os eferentes. Ó. No linfonodo pode chegar a 3, 4 vasos linfáticos vindo de diferentes regiões daquele tecido, daquele órgão. E aí, quando chega no linfonodo, eles se misturam aqui no interior e sai um vaso linfático eferente. Tá? Nós vamos ver esse caminho aqui interno, de tecidos, como que é a organização. Aqui está esquematizado. Mas o importante é perceber a circulação, que a linfa vem pela periferia, entra no linfonodo e sai pela região do hilo. Passa pelo centro e vai na região do hilo e sai. E no meio do caminho pode encontrar outro linfonodo. E o que não foi filtrado aí, não foi percebido pelas essas células, não tinha célula nesse linfonodo que sabia reconhecer aquele antígeno, pode ser filtrado no próximo. Tá? Então, esse é o caminho da linfa. Da periferia do linfonodo para o centro e sai pelo hilo. Tá bom? Capilares linfáticos trazem os antígenos e células. Tá? Essa linfa, então, que é recolhida nos tecidos, vai passando por linfonodos, né? Vai voltar, esse líquido vai voltar lá na veia cava inferior, por exemplo, né? E vai voltar para a corrente sanguínea. Então, os linfócitos que estavam no linfonodo podem voltar para a corrente sanguínea. Isso é o que a gente chama de recirculação de linfócitos. Então, eles também podem voltar pela circulação linfática até a corrente sanguínea. E também, nessa situação aqui, ó, alguns linfócitos podem entrar nessas veias aqui e sair para a corrente sanguínea antes de passar por todos os linfonodos, por todos os vasos linfáticos. Eles podem rapidamente, eu vou mostrar, rapidamente voltar para a corrente sanguínea. Então, um linfonodo, né, padrão de mamífero, é o mais comum, ele é um órgão dividido em córtex, paracórtex e medula. De 1 milímetro, tem linfonodo que é minúsculo.
até 2 centímetros. Em ruminantes, por exemplo, tem linfonodos grandes. Riniforme, formato riniforme. Por causa do hilo aqui, ó, ele tem esse formato de rim, tá? Então, ele é oval e tem uma reentrância onde tem o hilo entre o vaso sanguíneo, dá a volta e sai a veia. E aqui o vaso linfático. Perceba o caminho amarelo, ó. O caminho amarelo é o caminho da linfa. Ele vem pelo vaso linfático, percorre por baixo da cápsula, percorre ao lado do quê? O que é esse roxo aqui, ó? Trabéculas. Tá? Lembra que lá no timo também emitia septos para dentro para dar reforço? No linfonodo também tem, ó, septos emitindo aqui, ó, tá? A cápsula emite septos, o roxinho seria tecido conjuntivo, né, denso no modelado, tá? Aqui o roxo aqui é o endotélio, tá? Endotélio e adventícia desse vaso linfático, o roxo aqui, ó. O roxo seria o tecido conjuntivo da adventícia. E aqui o amarelo seria o endotélio, que vai formar uma cavidade aqui por baixo da cápsula, ao lado das trabéculas, por onde a linfa vai percorrer. Aí na região medular desse linfonodo, essa linfa se mistura em todos os canais e sai pelo vaso eferente. Tá? Aqui dentro vai ter as células do sistema imune capturando tudo que estiver passando pela linfa. Tá? Então você tem vasos linfáticos aferentes do lado convexo e vasos linfáticos eferentes do lado côncavo aqui, ó. No hilo penetram as artérias e saem as veias. E essa cápsula emite septos, que são trabéculas, que a gente fala. Então, o linfonodo tem córtex, paracórtex e medula. Paracórtex é entre o córtex e a medula. Então, é um córtex e uma medula para cada linfonodo. No timo, você tinha os lóbulos. E cada lóbulo lá tinha seu córtex e sua medula. Então, esse é um corte histológico de um linfonodo padrão, né? Veja como ele é um órgão basófilo, tá? E ele tem uma concentração de linfócitos maior na periferia do que aqui no centro, na região medular. Aqui é o hilo. A artéria chegando, vai formar capilares e veias e vai passar por aqui e tudo e vai sair de ponta, tá? E existe uma cápsula aqui de tecido conjuntivo denso no modelado e existe tecido linfóide aqui, muito tecido linfóide. Denso, difuso, denso, nodular. Consegue ver os nódulos aqui? Nas partes esféricas, ó. Tá? Ovoides, coroa, manto, centro germinativo. Aqui existe tecido linfóide cordonal na medular. E o paracórtex? Aqui na transição entre os dois. Tá? Então aqui, ó, novamente, ó, vamos dar um detalhe da região cortical de um linfonodo. Olha os nódulos. Tá? Olha o centro germinativo. Tá? Centro germinativo aqui dá para ver. Olha o paracórtex, essa região aqui tracejada. Tá? E aqui é a região medular. Cápsula. Veja que tem um espaço embaixo da cápsula aqui, ó. Tá até tracejado esse espaço. Tá? Esse espaço é por onde entra a linfa, passeia a linfa aqui. E é claro que os antígenos que tem na linfa se difundem por entre os linfócitos aqui, né? Aqui é um vaso linfático, né, bem poroso. E que a gente chama essa região de seio, né? O que são os seios? São espaços onde a linfa está caminhando. Seio subcapsular. Então, por baixo da cápsula do linfonodo tem um espaço chamado seio, onde a linfa vai caminhar. Tá? Quando essa linfa vem caminhando aqui, encontra uma trabécula que a cápsula emitiu para dentro, né, uma trave, ela vai trombar. Aí ela vai caminhar para baixo. Aí ela vai invadir para cá. E aí a gente chama de seios peritrabeculares. Ele é do lado da trabécula. E aí ele vai para a região medular. E aí na região medular você vai ter os seios medulares, tá? E ao lado desses seios medulares você vai ter os cordões. Tá? Então o que tem na zona cortical? Seios subcapsulares, está aqui. Seios peritrabeculares, está aqui, número 8. Nódulos linfáticos primários, ó, sem centro germinativo. E nódulos linfáticos com centro germinativo. Tá? Que células? Principalmente o linfócito B. Tá? Plasmócitos, macrófilos, células reticulares, células foliculares dendríticas. Tem alguns linfócitos T aqui. Muito poucos, mas tem. Mas o que predomina é linfócito B, vocês vão ver. Tá? Células foliculares dendríticas,
que estão apresentando os antígenos aqui para eles. Células reticulares dando suporte, que são fibroblastos modificados, são diferentes daquelas células reticulares do timo. Lá no timo eram células da endoderme, né, que eram enfermeiras. Aqui são células mais parecidas com fibroblastos, produzindo colágeno tipo 3 para dar suporte. Tá? Então aqui, ó, a cápsula do tecido conjuntivo, acidófila. Olha o seio subcapsular aqui, ó. Esse espaço em branco aqui, ó, de baixo, tá? E aqui tem uma trabécula que enviou um septo, ó. A cápsula emitiu um septo. Isso aqui é trabécula também, ó, trabécula. Aqui o seio peritrabecular caminha do lado. Vai caminhar aqui do lado também. Tá? A linfa vai entrar aqui pela periferia, vai caminhar aqui por baixo e vai para lá. É claro que no meio do caminho ela vai entrando aqui e vai difundindo todas as substâncias para dentro aqui, ó. E vai ativando ou não os linfócitos, formando nódulos aqui ou não. Percebendo o tecido nodular e olha o denso difuso aqui, ó. Isso aqui é região densa também de linfócitos, só que não tem um formato nodular, tem um formato difuso, tá bom? Olha aí, ó, nódulos linfáticos, tecido linfóide denso nodular, ó. E aqui denso difuso. Olha o seio subcapsular aqui. Seio subcapsular. Então aqui está a cápsula. E aqui o seio subcapsular, onde passa a linfa. Tá? Um detalhe dessa zona. Ó. O que está acontecendo na zona cortical? Multiplicação e morte de linfócitos. Se vocês olharem aqui, ó, aqui tem a apoptose. Tá? Apoptose, apoptose. E agora isso aqui, ó. Na aula eu sempre pergunto, quem reconhece isso aqui? Uma figura de mitose. Que fase da mitose? Cromossomos na porção equatorial da célula. Lembram? Metáfase. Aqui, ó, metáfase. Tá? Aqui, olha a outra bonita aqui. Ó. Metáfase. Tá? Então está tendo muita multiplicação, porque aqui é um detalhe de uma região, né, próxima ao centro germinativo, né? E você tem aqui, ó, vasos sanguíneos. Aqui tem outro vaso sanguíneo. Isso aqui não é corpúsculo ferraçal, hein, gente? Isso é vaso sanguíneo. Aqui, ó, morte celular. Tem plasmócito aqui? Tem. Tem macrófago, ó, macrófago aqui, ó, fagocitando uma célula morta. Tem muito linfócito B e linfoblasto aqui, ó, células se multiplicando, tá? Quem sustenta essas células? Olha aí, ó, fibras reticulares, colágeno tipo 3, tá? Essa mesma região em HE aqui, ó, corando para colágeno tipo 3. Então, na zona cortical, você vai ter o tecido linfóide denso nodular com ou sem centro germinativo, tá? Então, você tem essas células. Se elas encontram o antígeno, elas vão se multiplicar. Então, tem uma grande produção de linfócitos no linfonodo, tá? Gerando células de tronco. Se tiver erro, elas entram em apoptose. Os plasmócitos, depois de um certo tempo que produziu bastante anticorpo, eles também morrem, então são fagocitados. E o que acontece, ó, na região do paracórtex e córtex e paracórtex? Você vai ter veias, ó, com endotélio alto, igual tinha lá no timo. Olha isso aqui, ó, esses 3 núcleos, 4 núcleos aqui, não são de células endoteliais pavimentosas, ó. O núcleo fica meio arredondado. É como se a célula não fosse pavimentosa, ela fosse quase cúbica, tá? Endotélio cúbico aqui. E olha essa célula passando. Olha essa célula passando. Essa célula passando. Tá? Essa célula passando. Então aqui você tem linfócitos entrando e saindo do linfonodo. Tá? Principalmente entrando aqui. Tá? E saindo. Porque nessa região você tem a recirculação de linfócitos. Como que o linfonodo, os linfócitos podem entrar no linfonodo sem precisar passar por toda a linfa? Por aqui. Tá? E como que eles saem do linfonodo sem passar por toda a linfa? Por aqui. Tá? Aqui tem uma veia, aqui tem uma vênula de endotélio alto. Aqui tem um capilar, ó, um endotélio normal. Aqui também, ó, capilar normal. E aqui uma veia de endotélio alto. Tá? Então, essa é a circulação. Ó. A artéria vem, passa aqui ao redor dos nódulos, principalmente, e sai a veia. Ó, ao redor dos nódulos. Tá?
capilares sanguíneos, tá? Passando em volta aí. Então, nessa região aqui, ó, o córtex paracórtex, você vai ter veias de endotélio alto. Tá? Então, ó, o córtex interno aqui, ó, muitos linfócitos T, tá bom? E o córtex mais externo, muitos linfócitos B, tá? Muito raro nódulo na cortical, tá? Na região medular, tá? Aqui, os nódulos ficam principalmente na região cortical. Isso é o padrão para mamíferos em gerais, mas vocês vão ver que nos suínos dá uma invertida. Vai ter nódulo na região mais central, tá? E também em bovinos tem muito nódulo, um paracórtex muito expandido. Então tem muito nódulo também na região mais central. Olha aqui, ó, válvulas, os vasos linfáticos aferentes, tá? Válvula, tá? Cápsula e trabécula. Ó, o verdinho aqui, ó, é a cápsula e a trabécula. Então perceba que tem um espaço aqui embaixo da cápsula, é o seio subcapsular. E ó, perceba ao redor da trabécula, tem um espaço, é o seio peritrabecular, que leva a linfa, ó, lá para o centro, para a região medular. Então, nessa região medular, tá vendo que tem vários vasos linfáticos se anastomosando, que a gente fala, anastomose? O que acontece com o tecido preto? Ó? O preto é tecido linfóide, ele acaba formando cordões ao redor dos vasos linfáticos, dos seios medulares. Então, por isso que aqui na região medular do linfonodo tem tecido linfóide cordonal. Tá? Então, seio subcapsular, tá ali, ó, debaixo da cápsula. Tá? Aqui tem a cápsula de tecido conjuntivo, pode ter um pouco de adiposo. E aqui embaixo da cápsula tem um espaço onde a linfa passa. Aqui, ó. A linfa passa aqui. Aqui é a cápsula e aqui o seio subcapsular. Existem células reticulares aí, fazendo esse espaço ficar aberto. Tá? É como se a célula reticular ficasse dentro de um vaso linfático. Tá? Então aqui, elas fazem umas traves aqui junto com o endotélio. Tá? Aqui tem célula reticular também, tá? Só que aqui tem fibra. Aqui dentro não tem matriz celular não, aqui tem só a linfa passando, junto com células de defesa. Tá? Então, quando esses seios subcapsulares encontram a trabécula, eles vão caminhar junto com a trabécula ao lado. Aí vira seio peritrabecular ao lado. Tá? O que tem na zona paracortical? Apresenta poucos nódulos, na maioria dos linfonodos, tá? Mas olha só que interessante o nome dessa área. Zona timodependente. O que significa timodependente? É onde tem bastante linfócito T. Se você remover o timo, essa zona fica sem células, tá? Tem células reticulares ali, né? Produzindo colágeno e dando suporte. Tem plasmócito, macrófago. E aqui, nesse paracórtex, é onde mais tem veias de endotélio alto. Tá? É nessa região que os linfócitos entram e saem do linfonodo. Tá? Migração de linfócitos T e B. Principal entrada dos linfócitos T no linfonodo. O que acontece? Se o timo matura os linfócitos T, como que eles chegam ao linfonodo se do timo só tem, eles saem pelos vasos sanguíneos? Então, os linfócitos T maduros estão caminhando no vaso sanguíneo. Como eles vão entrar no timo? Quando chega nessa região de endotélio alto da vênula, ele sabe que ele está no linfonodo. Aí ele sai do sangue e entra no linfonodo. Por isso que essa área aqui é cheia de linfócitos T. É onde eles chegam. Depois eles vão se espalhar por aqui um pouco mais, aqui na região medular também. Mas essa região aqui é rica porque eles estão chegando do timo aí no linfonodo para fazer defesa. Né? Olha a região medular, ó. O paracórtex estava aqui, nessa região. E aqui é a região medular. Tá? Então, a região medular do linfonodo tem cordões medulares. Tecido linfóide denso cordonal. Muito linfócito, célula reticular, plasmócito, seu precursor e macrófago. Vocês têm que ver essas manchas escuras aqui, ó. Isso é tecido linfóide, tá? Denso. Só que ele tá denso de forma de cordões, ó. Tá? Porque está ao lado dos seios medulares.
Então, o tecido linfóide aqui é denso difuso e aqui é denso cordonal. O que é o seio medular? Tecido linfóide frouxo, células reticulares, plasmócitos, seus precursores, macrófagos, né? Sinusoides que recebem a linfa, né, da zona cortical, né, que chega nessa região, tá? E vai fazer os vasos eferentes que saem do hilo. Então, o seio medular é a linfa toda recolhida, né, dos vasos linfáticos que estão vindo aqui dos seios peritrabeculares todos, de várias partes desse linfonodo, e vão sair por um vaso único. Olha aqui, ó. Seios medulares, é a área frouxa, tá? É onde está passando a linfa. E os cordões medulares, é a área densa, é o tecido denso cordonal difuso, que seria o tecido do linfonodo. E o seio medular é o caminho da linfa, é onde está o vaso, é um sinus que eles falam, né? É uma cavidade de vaso, tá? É como se fosse a continuação de um vaso linfático, tá? E aqui seria o tecido do linfonodo, as células mais permanentes que ficam ali. E aqui, as células que estão nos seios medulares, elas estão no fluxo da linfa. É claro que elas podem sair daqui e entrar na luz do linfonodo, no tecido do linfonodo, né? Então, essa linfa vai passar pelos seios medulares, tá? Tecido conjuntivo frouxo. Então, aqui, ó, novamente, cordões medulares e os seios medulares, aqui, ó, seios, ó, tá? É a aula de macrófago, a gente mostra os macrófagos nessa região dos seios medulares aí. Olha aqui, ó, essa é a lâmina que vocês têm lá, 35. Os seios medulares, olha a célula reticular que bonita aqui, ó. No meio do seio medular. Olha o macrófago bonito, macrófago, macrófago. Tá? Outro macrófago aqui, outro aqui. Olha esse com células fagocitadas. Tá? Isso é um macrófago, macrófago. Tá? Célula reticular. Então aqui tem um endotélio bem poroso, bem fragmentado, que circunscreve isso. Separa esse tecido denso cordonal e essa linfa, né, desse tecido linfóide frouxo. Olha os linfócitos aqui, ó. Essas células esféricas aqui são linfócitos, ó. Essa aqui, ó, esse aqui é um linfócito. Olha a diferença de tamanho de linfócito com macrófago, né? Tá? E aqui no tecido denso cordonal, ó, plasmócito, plasmócito, plasmócitos, plasmócitos, linfócitos. Tá? A resposta imune acontece principalmente lá no córtex, é lá que tem mais concentração de citocinas. Então, quando uma célula daqui reconhece o antígeno, ela migra lá para o córtex e lá ela forma o centro germinativo e se desenvolve, né? Gera clones e tudo mais. Então, o linfonodo tem sempre um nódulos linfáticos ativados, ele está sempre reconhecendo. Tá? Se você tem muitos linfonodos numa área e todos eles se ativam por causa de um vírus, de uma bactéria, eles vão inchar a área. Né? Essa expansão clonal, multiplicação, vai inchar a área, por isso que incha os gânglios. Né? Outro nome de linfonodo é gânglio, gânglio linfático. Né? Tá com os gânglios. Mas hoje a gente usa gânglio para nervoso. Tá? Mas no passado falava muito gânglio, tá com os gânglios inchados. Né? Na verdade, eram os linfonodos inchados. Né? Olha aqui, ó, células reticulares dando suporte aos linfócitos ali no seio medular. E aqui linfócitos, macrófagos. Então, o que é o linfonodo? São filtros da linfa. Cada linfonodo recebe linfa de uma região do corpo, chamada linfonodo satélite. Né? Consegue remover 99% dos corpos estranhos. Tá? Fluxo reduzido, então a linfa é lenta. Tá? Para ir dar tempo desses linfócitos filtrarem. Hoje em dia a gente fala muito mining, né, em inglês, minerar, né? Fuçar, né? Ficar procurando os corpos estranhos que estão caminhando na linfa. E esses linfonodos satélites são importantes também porque a célula tumoral de um tumor sólido, geralmente, às vezes ela cai na linfa. É o caminho mais fácil para ela escapar do tecido dela. Né? Além de cair na corrente sanguínea, ela pode cair na linfa, que é mais aberta. Então, é comum ter
célula tumoral no linfonodo. Se você tem um tumor de mama, os linfonodos próximos da mama vai ter célula tumoral. Se você tem um câncer de próstata, você vai ver os linfonodos próximos, ele pode ter célula tumoral. E isso é um diagnóstico, faz parte do diagnóstico. Se não tem comprometimento dos linfonodos, tem um grau tumor, ele é menos agressivo. Se já tem comprometimento dos linfonodos, ele é mais agressivo. É outro tratamento, tá? Então, nos linfonodos existe reconhecimento de antígeno, igual nas tonsilas, tá? Só que o linfonodo é mais organizado que uma tonsila. E tem a recirculação de linfócitos. Então, os linfócitos podem entrar e sair do linfonodo, da corrente sanguínea, né, nos linfonodos. E mais importante, produção de linfócitos, porque nos linfonodos ocorre multiplicação de, quando tem reconhecimento, vai ter multiplicação de linfócitos para poder produzir células-tronco e plasmócitos, células-tronco não, células de memória. Então, os linfonodos, como eles têm linfócitos T e B, existem várias síndromes pela falta de um tipo de linfócito ou não. Tá? Por exemplo, no linfonodo normal, o córtex é rico em linfócitos B, e o paracórtex, ó, mais interno, linfócitos T. Na síndrome de George, ele não tem, ó, córtex interno com linfócito T ausente, ó. Tem plasmócitos, porque linfócito B, e tem as células B do córtex. Mas na região do paracórtex aqui, ó, não tem linfócitos T, tá? A resposta de produção humoral está presente, a celular não está presente nessa síndrome. A gama globulinemia, ó, ausência de linfócitos B, não tem imunoglobulina, ó. Presença de reação celular, mas não tem produção de anticorpos. Os linfócitos T estão aqui, tá? Então, nessa situação aqui de problema lá na medula óssea de produção de linfócitos B. Existe a imunodeficiência combinada, quando você não tem nem T e nem B, tá? Você não tem nenhum tipo de resposta, só vai ter resposta inata por natural killer e macrófagos. Tá? Como que você vê isso? Ah, você faz imunistoquímica. CD3, ó, é marcador para linfócitos T, tá? Olha onde eles estão, no paracórtex e um pouco na medula. Olha os nódulos como estão vazios, tá? CD20 é linfócito B que marcador. Olha como tá os nódulos marcados. O paracórtex está azul, não tem marcação, e a medular está cheia de marcação, tá? CD4 e CD20. Então, o pessoal descobriu, não é que tem que fazer marcação, ó. Aqui é imunistoquímica, não é coloração HE para saber onde estão os linfócitos T e B. Existe marcador de superfície. Então, o que é o linfonodo satélite? Ó? Ele fica próximo ao órgão. Se você tem um tumor, os linfonodos próximos vão receber células tumorais. E aí você quando faz a remoção do câncer de mama, tem que tirar, às vezes, os linfonodos próximos. Se tirou um linfonodo, tem célula tumoral, tem que tirar o próximo. Se tirou o próximo e tem célula tumoral, tem que tirar o próximo. Geralmente eles tiram os 3 linfonodos próximos na cadeia. Se os 3 estão comprometidos, eles voltam lá e tiram o resto, porque a metástase está indo longe. Tá? Agora, nos animais domésticos, tem algumas diferenças, né? Alguns detalhes de diferenças desses linfonodos. Tá? O mais comum é ver o do suíno, que é invertido. Tem muitos nódulos linfáticos na região medular e cordões medulares na cortical. Geralmente é por causa de fusão. Tá? Então, ocorre fusão de linfonodos, né? E aí o córtex acaba ficando interno. Se você fusionar 4 linfonodos, unindo eles pelo córtex, né? Pela região convexa, e deixando os hilos para o lado de fora, você vai colocar o córtex para dentro e os seios medulares para o lado de fora. O hilo, né? A região do hilo, que tem os seios medulares, vai ficar para o lado de fora. Tá? Então é isso, que os suínos têm essa fusão de linfonodos e acaba adquirindo um padrão invertido. Tá? Aí você vai ver que entra vasos linfáticos acabam entrando pelo hilo e saindo pela cápsula. Né? Os equinos é comum ver fusão dos nódulos no cortical. Então,
Na maioria dos animais mamíferos, a gente vê os nódulos, né, isolados no córtex, né? Vários tecidos linfóide nodular isolado. No equino é comum ver o centro germinativo fusionado, por exemplo. Tá? Bovino tem vários centros germinativos grandes. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Você não tem uma região cortical típica, ó, tá? Aqui está uma região cortical muito frouxa, muitos seios medulares, seios subcapsulares. E olha o centro, o córtex, a medular, cheia de nódulos. Tá? É um linfonodo também. Tá? Isso aqui pode confundir com baço, mas aí vocês vão ver que não tem sangue aqui. Não tem muito sangue. E o baço tem muito sangue. Vocês vão ver. Tá? Olha isso aqui, ó, de suíno. Você vê que tem muito tecido frouxo aqui na região periférica, né, no córtex, e a região medular tem muito mais nódulos. Tá? Esse é o linfonodo invertido de suíno. Tá? Outro linfonodo curioso também que acontece em animais domésticos é o linfonodo demal, principalmente ruminantes, cervídeos também, né? A alce, até a alce, né? Todos eles lá. O que eles têm? Eles têm muitos vasos sanguíneos e às vezes eles extravasa e mistura com a linfa, tá? Então os vasos linfáticos acabam sendo preenchidos por sangue, os seios, né? Preenchidos por sangue, tá? Então são vasos sanguíneos muito dilatados e o sangue acaba extravasando. Olha aqui, ó. Aqui tem uma cápsula e olha o seio subcapsular, cheio de hemácia, tá? Aqui, ó, olha a cor. O linfonodo normalmente é branco, cheio de leucócito, né? Cheio de linfócito. Mas o linfonodo demal, ele acaba adquirindo uma cor escura, tá? Aqui está mostrando da traqueia. Essa aqui é uma traqueia cortada. Tá? Essa foto foi tirada de caça. Por quê? Porque lá no Canadá, ó, os veterinários fizeram até um esclarecimento, uns boletins para falar para os caçadores que isso não é um problema. Pode consumir a carne do animal, porque eles acabam descartando, achando que era uma doença, uma infecção, ter esses nódulos vermelhados aí ao longo do corpo. Ó. Aqui é outra traqueia, né? Mesentério, pescoço, né? Então, o que é o linfonodemal, né? Eles fizeram um encarte para divulgar para a população que isso não tem problema nenhum, tá? E às vezes eles chamam de linfonodos hemolinfáticos ou hemorrágicos, né? Mas assim, ao longo do desenvolvimento do linfonodo, quando ele não está completamente formado nos animais jovens, pode ter sangue no meio da linfa. Até ele estar bem estruturado com os vasos, os seios, pode ter sangue no meio da linfa, tá? Mas faz parte da maturação do linfonodo ao longo do desenvolvimento do animal. O linfonodo não atrofia, não encolhe, tá? Diferente do timo. Mas ele evolui ao longo do vaso linfático lá, os vasos sanguíneos penetram lá, até formar todas aquelas voltas direitinho, córtex para córtex, pode ser que extravase sangue, tá? Se mistura nos seios, é temporário. Mas existe linfonodo hemorrágico patológico também. Tá? Eu peguei isso aqui dessa fonte, tá? Existe, ó, um cordeiro, né? Que 3 meses de idade, que os linfonodos poplíteo, inguinal, pré-capsular foram aumentados em tamanho e com aparência hemorrágica. O restante da carcaça estava normal de lesão. Então, tem situações aí de sepse, por exemplo, que pode causar sangue extravasado, ó, tá? Nos linfonodos, que não deu tempo de reabsorção, tá? Então, alguns animais, né, principalmente ruminantes, cervídeos, ovinos, caprinos, cão também tem, tá? Linfonodo demal, um ou outro, tá? Canídeos. Então, pode ter esse sangue extravasado nos seios medulares. Outros linfonodos, quando eles maturam um pouco mais, aí o sangue fica só dentro de vaso sanguíneo, mas aí ele tem muito vaso sanguíneo. Então, de qualquer forma, o sangue vai voltar para essas hemácias vão voltar para a corrente sanguínea aqui pelos vasos linfáticos e vão chegar lá
na veia cava e vai voltar para a corrente sanguínea, né? Então, o linfonodo, nesse caso aqui, acaba até filtrando o sangue, tá? Como um baço primitivo aí, tá bom? Então, linfonodos é mais nos animais domésticos aí, tá? Quem quiser ler mais, não é sempre que os livros acertam e entram num consenso sobre hemorrágico, hemal, hemolinfonodo, mas é importante que vocês saibam que tem essa variável e que isso não é patológico sempre, tá? É possível ter hemácias misturando ali no linfonodo, tá bom? Então, eu vou parar esse vídeo aqui e aí depois eu faço o próximo sobre baço. Tudo bem? Então, vou ficar aqui nos linfonodos. Abraço.